Desde o início da navegação, os mares guardam mistérios. Alguns desses enigmas desafiam a lógica e alimentam lendas de navios que vagam eternamente. Hoje, você conhecerá as histórias dos 5 navios fantasmas mais famosos. Prepare-se para embarcar em uma viagem pelo sobrenatural. 5 famosos navios fantasmas e suas histórias. Mary Celeste. O Mary Celeste é um dos navios fantasmas mais famosos da história. Ele foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico em 4 de dezembro de 1852, sem nenhum tripulante a bordo, mas em perfeito estado para navegar. O navio partiu de Nova York em novembro em destino a Gênova, Itália, transportando barris de álcool industrial e uma tripulação de 10 pessoas, incluindo o capitão Benjamin Brinks, sua esposa e sua filha. Quando foi descoberto pelo navio Dei Gratia, o Mary Celeste ainda tinha suprimentos suficientes para meses de viagem, e seus pertences pessoais estavam ainda intocados. No entanto, o bote salva-vidas estava ausente, sugerindo que a tripulação havia abandonado o navio. Nenhuma evidência clara explicou o que aconteceu, e várias teorias surgiram, incluindo explosões de gases dos barris, pirataria, motim ou fenômenos sobrenaturais. Apesar das investigações, o destino da tripulação permanece um mistério até hoje, tornando o Mary Celeste um símbolo de um dos enigmas mais intrigantes da história marítima. O Lady Lovebond. O capitão Simon Head casou-se recentemente e partiu com sua noiva para Portugal. O primeiro-mastro, John Rivers, estava apaixonado por Anita, a noiva do capitão. Os ciúmes de Rivers levou-a a conduzir o navio para Goldwin Sands, uma zona perigosa junto à costa de Kent, na Inglaterra. O navio colidiu com as pedras e começou a afundar, levando consigo todos os tripulantes. Em 1798, o navio foi avistado pela primeira vez pelos navios Edinburgh e um barco de pesca. Em 1848, os marinheiros locais acreditaram que o navio tinha naufragado e enviaram barcos de salvamento. Em 1948, o capitão Bill Pritzk afirmou ter visto o navio, que parecia real, mas com um brilho verde estranho. Os investigadores George Beer e Michael Gross concluíram que não existem fontes primárias fiáveis que mencionem o Lady Lovebond antes de um artigo de 1924 no Daily Chronicle. Eles especulam que a história do navio pode ter sido inventada por um jornalista ou baseada no navio que passou entre 1914 e 1924. Desde então, o Lady Lovebond supostamente reaparece a cada 50 anos, assombrando o local. A última aparição registrada foi em 1998, mas muitos acreditam que é apenas um mito. SS Baishimo. Foi um navio de carga que se tornou um navio fantasma famoso na costa do Alasca. O navio foi construído na Suécia em 1914 e abandonado em 1931. O navio foi construído em aço e tinha 1.322 toneladas. Antes da Primeira Guerra Mundial, o navio fazia rotas comerciais entre a Suécia e Hamburgo. Após a guerra, o navio foi repassado para o governo britânico. Em 1921, o navio foi adquirido pela Hudson's Bay Company e renomeado para SS Baishima. O navio era usado para negociar armas, açúcar, chá e tabaco com os Inuits. O navio era usado para visitar os postos comerciais na costa da Ilha Vitória, no Canadá. Foi abandonado em 1931 e continuou a ser visto por anos. O último avistamento confirmado do navio foi em 1969 por alguns nativos americanos. O navio era considerado um navio fantasma porque não tinha tripulação. Por décadas o navio foi sendo avistado à deriva, mas ninguém conseguia sequer alcançá-lo. Seu destino segue sendo um mistério até hoje. SS Orang Medan. De acordo com a história, entre 1947 e fevereiro de 1948, 2 navios americanos que navegavam no Estreito de Malaca receberam mensagem de socorro do Orang Medan. Um operador de rádio que estava no navio enviou o código Morse que dizia SOS Orang Medan. Pedimos auxílio de qualquer embarcação próxima. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos. Provavelmente toda a tripulação está morta.
poucos pontos e traços confusos depois e por fim 2 palavras: vou morrer. Então, nada mais. Quando a tripulação do Silver Star localizou o Orang Medan, o navio foi encontrado cheio de cadáveres. Os seus olhos arregalados, os braços em prontidão, as faces contorcidas em agonia e horror indescritíveis. Até mesmo o mascote do navio, um pastor alemão, estava morto. Quando eles tentaram rebocar o navio para a costa, houve um incêndio no compartimento de cada quarto. A equipe teve que sair às pressas, mas antes precisou retirar a corrente fixada, uma vez que o estondro deixava claro que o Orang Medan estava condenado. Tremendas explosões obrigaram o Silver Star a afastar-se rapidamente. A uma distância segura, eles viram o navio adernar com água que entrava pelos porões e, em poucos minutos, afundar. Dentro das diversas teorias, existe a hipótese de que o Orang Medan poderia ter sido envolvido em operações de contrabando de substâncias químicas, tais como uma combinação de cianeto de potássio e nitroglicerina. De acordo com essas teorias, a água do mar teria entrado pelo porão do navio, reagindo com a carga para liberar gases tóxicos, que em seguida levaram o grupo a sucumbir à asfixia ou envenenamento. Mais tarde, a água do mar teria reagido com nitroglicerina, fazendo com que o navio explodisse. O holandês voador. O holandês voador é uma das lendas mais famosas dos mares, retratando um navio fantasma condenado a vagar pelos oceanos eternamente. A história remonta ao século XVII e fala de um capitão holandês, geralmente identificado como Van der Decken, que teria desafiado Deus ou feito um pacto com o diabo para atravessar o Cabo de Boa Esperança durante uma tempestade mortal. De acordo com a lenda, sua blasfêmia selou o destino do navio e de sua tripulação, condenando-os a nunca mais atracar em terra firme. Marinheiros de diferentes épocas e regiões afirmam ter avistado o navio, geralmente durante tempestades ou em condições climáticas extremas. Ele é descrito como um veleiro espectral, iluminado por um brilho fantasmagórico, navegando contra o vento. A lenda do holandês voador tornou-se um símbolo de mau presságio no folclore marítimo e foi imortalizado em obras literárias, óperas e até filmes como Piratas do Caribe. Sua história permanece viva como uma das mais duradouras e fascinantes da cultura marítima. Então é isso, se gostou do conteúdo dê um joinha e se inscreva no canal. Aqui é o Alan, um forte abraço.